que retrata os últimos instantes de Jesus nessa vida terrena. Bom dia a todos. Gente, hoje nós iremos comemorar a Páscoa, que para nós cristãos representa a ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo um momento muito importante hoje. É um momento sério, mas também um momento de celebração, porque o cristão hoje, ele comemora a ressurreição de Cristo, ou seja, que Jesus veio, morreu para perdoar os nossos pecados, mas que no terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. E a palavra de Deus diz que a ressurreição dele nos garantiu o direito de vida eterna. E essa vida eterna representa que vivemos hoje em um mundo com liberdade, liberdade de expressão. Cada um tem o direito de ter a religião que escolher e ter a fé que quiser. Fechem os olhos. Deus Santo e Poderoso, neste momento te somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de sermos chamados Filho de Deus e pelo que tu conquistaste na cruz do Calvário, o direito a termos vida eterna. Obrigada, Senhor, por estar conosco todos os momentos da nossa vida e fazer valer a pena cada momento vivido. Te pedimos que estabelece o teu reino neste lugar e que a tua presença esteja entre nós e que tudo que iremos fazer nesta manhã seja para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu estava pedindo a Deus durante essa semana que me desse uma palavra que pudesse trazer algo para vocês de positivo na vida de vocês. E eu perguntei a Deus o que o adolescente tem de mais precioso, o que o ser humano tem de mais valor na sua vida. E eu fiquei meditando, o que seria isso? Seria o seu celular? Seria uma poupança grande que o papai e a mamãe estão guardando para vocês no futuro? O que vocês têm de mais precioso? E Deus me deu a resposta: o tempo. O tempo é o que o ser humano tem de mais precioso. E o tempo, ele é contado pelos anos de vida que temos. Eu tenho 52 anos, ou seja, eu tenho menos tempo, menos 52 anos de tempo para viver, porque eu já vivi e ele não volta. E aí você pergunta, mas o tempo, diretora, o tempo é o que nós temos de mais precioso. E o bom de tudo é que ninguém tem o poder de comandar isso, só nós. Nós temos o poder de dizer como vamos usar esse tempo e se esse tempo vai ser proveitoso para a nossa vida. Vocês têm a favor de vocês o tempo. Quem tem 13 anos, viveu só 13 anos. Quem tem 10 anos, viveu só 10 anos. Mas a diretora tem 52 anos. Então ela já viveu 52 anos. E está restando pouco tempo. Resta menos tempo para mim do que o tempo já vivido. E assim para todos nós. É comum se você chegar com os seus avós e dizer assim: vovô, o senhor lamenta alguma coisa que o senhor não fez e gostaria de ter feito quando o senhor era jovem? Sempre eles têm algo a dizer. Eu gostaria de ter viajado, eu gostaria de ter concluído uma faculdade, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter comprado um carro melhor, mas o dinheiro não deu, porque eu não soube administrar o meu tempo. E sabendo o que vocês têm de mais precioso, vocês vão olhar com diferente. Todo dia, quando vocês olharem no espelho, vocês vão olhar e vão dizer assim: como foi que eu aproveitei hoje o meu dia? Eu abracei o meu amigo? Eu disse para os meus pais que eu amava? Eu fiz algo bom hoje? Eu estudei o bastante para quando eu for fazer o meu vestibular eu consigo uma boa faculdade? Como é que eu estou aproveitando o meu tempo?
porque eu tenho tempo ao meu favor. Só que se eu não aproveitar da melhor maneira, pode acontecer que no futuro eu lamente de não ter realizado coisas que eu poderia ter realizado. Então hoje você sabe o que você tem de mais precioso, é o teu tempo. Então eu convido a vocês a todo dia se olharem no espelho e ver de que forma vocês estão usando o tempo de vocês. E começar a fazer um cronograma, uma rotina diária, onde esteja incluído nessa rotina diária coisas que vocês gostariam de fazer, coisas que o tornem melhor como pessoa. Se eu posso falar uma palavra que vai machucar o meu colega, por que eu não aproveito esse tempo e falo algo positivo que vai ajudar ele? Se eu posso fazer o mal para alguém, por que eu não aproveito o meu tempo e uso ele de forma positiva para ajudar alguém? E dessa forma, quando vocês estiverem da minha idade, vocês vão dizer: poxa, que 52 anos bem vivido, eu aproveitei bem o meu tempo. Não vão lamentar de coisas que vocês gostariam de ter realizado. Talvez vocês perguntem assim: diretora, a senhora aproveitou bem o seu tempo? Se na idade de vocês alguém tivesse me dito que o que eu tinha de mais valioso era o meu tempo, eu teria aproveitado melhor. Eu garanto para vocês. Porque aí todos os dias eu iria me olhar no espelho, iria refletir o que eu não fiz que eu poderia ter feito para que o meu tempo fosse mais valioso. O que faltou? E que a partir de hoje todos nós, não só aluno, como educador, como diretora, como coordenadora, todos nós, passemos a olhar o tempo como o que nós temos de mais precioso. Será que se eu faltasse amanhã eu faria falta? As pessoas sentiriam a minha ausência? Porque eu sou uma pessoa que vivo intensamente a vida e de forma positiva? É algo que cada um pode se perguntar. E se você tem 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos e for fazer uma reflexão do que você viveu e dizer: poxa, eu não me orgulho das coisas que eu fiz. Tem muita coisa que eu poderia ter feito diferente. Eu digo para você hoje: você tem o tempo ao teu favor. Você só viveu 13 anos. Tem muitos anos ainda para ser vivido. E tem como você fazer dele os melhores anos da tua vida. Então, valorize o que você tem de maior valor, o tempo. Que essa reflexão sirva para que cada um de nós possamos ter dias melhores, sermos pessoas melhores, vivermos melhor e fazer a vida dos outros melhor. Ok? Obrigada pela palavra, professor Júlio. Neste momento nós vamos ter a apresentação com a turminha do 6º ano. Eles vão estar falando um pouquinho sobre os símbolos da Páscoa. Bom dia! Estaremos apresentando os símbolos da Páscoa e mostrando o verdadeiro significado. Pão. Do pão se faz o trigo. O pão simboliza o corpo de Jesus, como alimenta as nossas almas, fortalecendo de paz, amor e esperança. João 6,35. E disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Uva. Da uva se faz o vinho. O vinho simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz, e como alimento se tornou usado na Santa Ceia. João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cordeiro é um animal que lembra o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Pois, antes do sacrifício de Jesus, comemorava-se a Páscoa matando um cordeiro. João 1,29. No dia anterior, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cruz representa o sofrimento e a ressurreição.
Pois Jesus foi crucificado por nossos pecados, mas voltou à vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Estando em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, Jesus sabia que seria seu último momento com os seus discípulos, e por isso os convidou para uma última ceia, um último ato de amor, de amizade, de fraternidade. Jesus, diante dos seus, disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me trair. Os discípulos se entristeceram e começaram a perguntar: sou eu? Sou eu? Mas Jesus respondeu: um de vós me trairá. Os questionamentos ainda começavam, ainda estavam presentes na mesa. Mesmo assim, Jesus tomou o pão, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, já ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é meu sangue, que será derramado agora e para sempre, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Após esse momento, Jesus, juntos com seus discípulos, ainda na mesa, cantando louvores, mas começaram a se retirar, pois havia chegado o momento estava perto, o momento da traição, o momento da agonia, os últimos momentos com os seus, aqueles que ele escolheu para caminhar, para propagar a boa nova. Depois da ceia, Jesus e seus discípulos partiram para o Monte Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. Lá eles se reuniram. Jesus então exclamou a eles: orai para terem força contra a tentação. Mas Jesus, sabendo que eram seus últimos momentos com estes, afastou-se destes, levantou-se e foi para o fundo do jardim, se ajoelhou e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. A agonia pairava sobre Jesus Cristo, assim como o sono também pairava sobre os seus discípulos, que estavam um pouco distantes. Jesus então voltou para o meio dos seus. Ao chegar, tal foi a sua surpresa. Nesse momento, ele exclamou:
não puderem orar um momento comigo, não puderam orar uma hora comigo, os discípulos então assustados acordaram, ouvindo a voz do Mestre. Mas este era o momento. Nesse momento então, eis que aquele que foi anunciado durante a Santa Ceia, que o trairia, viria com guardas armados, com tochas, para prender Jesus. Judas Iscariotes, junto com soldados romanos, vieram para prender Jesus. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e foi lhe dar um beijo de saudação. No entanto, Jesus disse: Judas, é com esse beijo que vai me trair? Jesus então disse aos guardas: se é a mim que procuras, deixas que estes se retirem. Os discípulos então começaram a sair um por um. E assim se realizou o que está nas Escrituras: não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Depois, Jesus, dirigindo-se aos guardas, disse: vinde armados de espada para me prender. Eu estive no meio de vós, dia por dia. Eu falei as claras para o mundo dentro do templo, onde todos se reúnem. Por que não soube prender quando eu estava no meio de vós? Mas essa é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Os guardas, se aproximando de Jesus, o prenderam e o levaram. Levaram então ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Jesus, então, perante o governador Pôncio Pilatos, vai se aproximar dele agora. O guarda falava: o chefe do povo fez muitas acusações sobre este homem. Este homem disse que é o salvador do povo. Ele também disse que é rei. Ele está revoltando o povo. Ouvindo isso, então, Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus então respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isso de mim? Pilatos indagou: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregou a mim. O que fizeste? Jesus ficou em silêncio, de maneira que Pilatos se admirou e novamente perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus, após minutos de silêncio, respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos, em tom de sarcasmo, respondeu: então tu és rei. Jesus respondeu: eu nasci, vi ao mundo para isto, para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e me entende. Pilatos parou por um momento, pensando naquelas palavras. Depois perguntou a Jesus: verdade? O que é a verdade?
Mas Pilatos não esperou resposta. Virou-se e foi diante da multidão que estava ao seu palácio do lado de fora. E falou: não encontro nenhuma culpa nesse homem, mas existe pela Páscoa um costume, que um prisioneiro seja solto. Vocês escolham: solto o rei dos judeus ou Barrabás? Barrabás era um ladrão salteador, e assim foi solto como manda o costume da Páscoa. Então Jesus, após a presença de Pôncio Pilatos, vai ser levado para ser flagelado. Chegando ao monte Gólgota, os soldados despiram Jesus. O levantaram. Então começaram a colocá-lo na cruz. Pregaram primeiro sua mão direita com cravo de ferro, e o sangue do Senhor jorrou. Em seguida, pregaram sua mão esquerda. Tão contente com tanta maldade, ainda pregaram os seus pés. Na presença de seus discípulos, também de Maria Madalena, de Maria, todos assistiam àquela terrível cena. Maria Madalena, então, se aproxima diante da cruz, diante do seu mestre, se prostra e beija os pés do mesmo. Jesus, em seguida, morre. Houve trevas por toda a terra. O chão tremeu, o sol escureceu, e o véu do templo se rasgou. A vida inocente de um homem foi retirada. Messias, o Salvador de todos nós. Horas depois, foi feito um pedido para retirar o corpo de Jesus. Não era comum aceitar tal pedido. Muitos daqueles que foram crucificados estariam na vala comum, mas o pedido foi aceito. Então Maria Madalena, mãe de Jesus, e também outros discípulos partiram para retirar o corpo de seu mestre. Habitar o corpo de Jesus, morto, preso, para depois ressuscitar.
Eis que Maria Madalena e outras mulheres vieram ao sepulcro de Jesus para ver o corpo do Mestre. Mas lá quase nada encontraram. Eis que o anjo do Senhor apareceu, junto com sua mãe Maria, mãe de Jesus. Ao chegar, também não encontrarão nada, apenas a rocha que foi removida. Maria Madalena e mãe de Jesus entram no sepulcro e ficam admiradas por não encontrar mais nada, além de uns panos que ficaram ao chão. O Mestre havia ressuscitado. Então elas, correndo, foram contra os outros e contaram aquilo que tinha acontecido. Contaram a boa nova da ressurreição. E todos ficaram admirados. Todos queriam saber que história é essa. O que tinha acontecido? Jesus tinha ressuscitado. Ressuscitou o Messias.